Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença, pelo carinho, pela disposição de cada um. Espero que todos estejam bem. É uma semana muito interessante e que nós tenhamos em nossas mentes, em nossos corações, a certeza que está tudo sob o controle de Deus. Como eu digo sempre, e vou frisar, gravo com um certo tempo de antecedência, não sei dizer, não sei adivinhar, né? Não sei se vai acontecer ou que aconteceu alguma coisa essa semana, mas que seja assim. Conforme for amanhã, né, na reunião de segunda, eu comento sobre o assunto. Que Jesus te abençoe, te ilumine, que esse momento de início de semana seja maravilhoso para todos nós. Vamos ouvir o que a Joana tem para nós hoje? E eu garanto a vocês que é maravilhoso. É dentro da área que eu mais adoro. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 71. Estás mergulhado no oceano do amor de Deus. Jamais te encontres sozinho. Deus está em ti e em torno de ti. Descobre-o e deixa-te conduzir por ele com sabedoria. És seu herdeiro, possuidor do universo. Permite que o seu amor te permeie totalmente, comandando a tua vontade e os teus passos, facultando-te crescer com menor ou nenhuma dose de sofrimento. Em Deus tudo encontras, plenificando-te completamente. Então, eu errei, deixei o fundo errado, mas tudo bem. Como eu falei para vocês, eu estou gravando ao vivo, né? Embora seja gravado, eu estou fazendo uma gravação contínua para não perder a espontaneidade. Se a gente começar a editar, a gente perde um pouco da objetividade. Essa é a parte que ultimamente eu tenho mais estudado, mais me aprofundado. Semana passada até falei com vocês que agora não estou mais lendo trecho a trecho, agora estou comentando como um todo, né? Se vocês não estiverem gostando ou preferirem, quando a gente comentava a parte, vocês avisem. Quando nós, encarnados, vamos falar sempre dos encarnados. Quando desencarnados, uma quantidade grande de nós já entrevê o mundo espiritual na sua totalidade. Ou, melhor dizendo, não na totalidade, mas numa grande área. E ali a gente vai ter uma noção um pouco melhor do que é o poder divino, o poder de Deus. É um poder soberano, é o poder daqueles ditatoriais que bate o martelo e nos impõe alguma coisa? Não. Como a Joana colocou aqui, é o amor de Deus. Quando Jesus veio na Terra, ele nos trouxe, né, as boas novas, o Evangelho. E nele, Jesus é muito claro quanto a tudo isso. Que o Pai é maravilhoso. O seu amor por nós é inimaginável, inigualável, único. É a razão, é a fonte da vida, a razão da vida. Seja a vida na matéria, seja a vida espiritual, seja a existência no universo, não importa. Deus vai, né, ao espaço longínquo e ao mesmo tempo ele vem dentro de nós. Por isso que no Livro dos Espíritos a pergunta, né,
foi feita, quem é Deus, os Espíritos chamam atenção. Não é quem, é o que é Deus. Porque quando nós falamos quem é Deus, nós reduzimos o significado, tentamos comparar Deus conosco. E ao contrário, nós somos feitos, né? Nós somos parte de Deus, nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Não quer dizer que nós somos toda a sua excelsitude. Nós somos seres em aprendizado. Jesus ainda coloca: vós sois deuses. E ainda coloca assim: o que eu faço, vós fareis, e muito mais. É um leque muito amplo. Eu não tenho a menor ideia do que isso seja. Não tenho. Para vocês que foge até a minha imaginação. O quão grande seja isso. Então, eu digo para vocês que o pouco que eu conheço já é de uma enormidade da qual nós, poucos que realmente na Terra conseguem entender. Nós, que eu digo, são aqueles que acreditam em Deus. Porque há muitos que ainda não acreditam. Se você ainda não conhece Deus, se você ainda não entende a sua excelsitude, se ainda não compreende, não estou excluindo não, pelo contrário, estou incluindo. Então nós conhecemos Deus. Não conhecemos Deus com a sua amplitude, mas conhecemos Deus no seu amor. Então, nós, como o texto fala, nós estamos mergulhados nesse amor. Deus está em toda parte, em tudo que nós vivemos e habitamos, inclusive dentro de nós mesmos. Deus faz parte de tudo. Jesus, ele comenta e os Espíritos clarificam para nós que somos co-criadores. Ou seja, criamos junto com Deus. Então, tudo que o homem cria, ele cria a partir de Deus. Mas ele cria bombas, ele cria um monte de máquinas de sofrimento, ele cria armas. Mas Deus, ele não cria o amor. Deus não cria o ódio. O ódio é uma divergência dentro de nós. Deus cria uma bomba, não a bomba em si, mas toda a reação química, as reações físicas, para a criação de equipamentos para melhorar a saúde. E esses equipamentos são desvirtuados. Deus cria a possibilidade de nós nos defendermos contra intempéries, contra situações de perigos, e não para nós nos digladiarmos uns contra os outros. Matarmos nossos irmãos, assassinarmos. Não. Do mesmo modo, como podemos entender, igual a faca. A faca, para nós, é um bom instrumento, nos ajuda a cortar os alimentos, nos ajuda a podar uma árvore, nos ajuda a fazer inúmeras coisas boníssimas, mas há pessoas que a utilizam para o mal. Então, já que começamos a compreender que tudo que nós somos, onde nós estamos, você está na sua casa agora, você está no seu trabalho, onde quer que você esteja, Deus está aí junto contigo. Primeiro, Ele está dentro de você, em volta de você, em todas as construções, em todos os ambientes. Deus é o ar que nós respiramos. Nele está Deus. Então, nós nunca, jamais estamos sozinhos. Nunca, jamais
nos afastamos de Deus. Perdão, vou melhorar essa frase. Nunca, jamais, Deus se afasta de nós. Porque como a palavra religião, que é religare, né? Como já dizia Santo Agostinho, é a religação do homem a Deus. E não de Deus ao homem. Porque Deus nunca abandonou o homem. Nunca. Então, Deus está dentro de nós, junto conosco, ao nosso lado. Qualquer pessoa ao nosso lado é a representação de Deus. Aí você chega, mas eu tenho um problema aqui dentro de casa com minha família. Deus está nessa família? Está. Principalmente nela. Sabe por quê? Porque Deus congrega todos aqueles seres antagônicos e também os seres harmônicos entre si. Deus é muito bom. Aos antagônicos, para poder se reconciliar. Aos harmônicos, para ter força para vencer dentro das lutas. E vamos somando várias e várias e várias pessoas, almas a esse grupo. Aqui cabe um desvio. Vocês sabem que eu sou terrível, né? Não acreditem que quando vocês olham aquelas imagens na televisão terríveis de guerras, assassinatos, roubos, tolerâncias, não acreditem que aquilo ali seja a realidade do planeta. Não. Aquilo são artefatos que acontecem no planeta, que têm o seu tempo de acabar. Vamos fazer uma analogia bem grosseira. Eu sou também mestre nisso. Quem de nós sempre tem um incômodozinho no seu corpo? Pode ser um machucadinho, pode ser uma dorzinha, pode ser um cabelo, né, que esteja em falta, outros em excesso. Sempre temos alguma coisazinha diferente dentro de nós, não é isso? Entendamos Deus assim. Nesse grande corpo, vamos botar entre aspas, celestial, sempre tem essas pequenas situações que não estão de acordo com Deus, de acordo conosco, mas que tendem sempre a afunilar. Por isso que o Espiritismo é tão claro, dizendo que a única fatalidade, a única coisa que o Espiritismo admite como futuro é a felicidade. Sim, o Espiritismo nos diz que todos nós seremos felizes. Alguns em pouco tempo, outros em maior tempo. Vai depender muito da inclinação, vai depender das decisões, de mudar comportamentos, de olhar a vida de um modo diferente. Então sempre vamos ter essas situações, certo? Bom, se Deus está do nosso lado, tem um versinho, me vê aqui. Deus está em toda parte, logo Deus está dentro de mim, por isso tudo vencerei. São os quadrinhos que ficavam lá na casa, muito bonitinhos. Então, se Deus está aqui, nesse ar que eu respiro, se Deus está dentro de mim, nesse momento que eu estou falando com vocês, quem sabe não seja Deus botando um monte... Aí a gente vai entender que são os espíritos, mas os espíritos também são de Deus. Trazendo a memória, conduzindo
a reflexão, quem sabe aquilo que você está ouvindo nesse momento, maneira que você está interpretando, talvez relembrando fatos da sua vida, talvez me achando um tolo. Será que não são as mãos de Deus que te tocam, que nos tocam? Não será que essa força divina que está dentro de nós? Mas Dan, quer dizer que então as pessoas que estão fazendo maldade nesse momento também são tocadas por Deus? Não. Essas pessoas estão seguindo seu próprio rumo, sua própria vontade, seu livre-arbítrio. Por isso que Joana chama a atenção da gente e fala assim, descobre essa força interna. Descobre Deus dentro de você. Deixa que Deus tome conta do seu caminho. Mas como é que Deus tomaria conta do meu caminho? É ouvir as boas coisas. É seguir os caminhos do Cristo. Amar ao próximo. Perdoar. Ter compaixão. E se deixarmos esses sentimentos maravilhosos, não nos deixarmos seduzir pelas paixões, mas se cultivarmos esses sentimentos, nós estaremos deixando Deus guiar a nossa vida. Deus vai guiar nossas vidas, talvez, por caminhos que nós não conhecemos. Caminhos, talvez, que as pessoas nos chamarão de tolos, de bobos, né? Eu vou usar uma expressão tão feia, mas o momento está tão gostoso que não quero nem usar essas expressões feias. Então permita, às vezes, ser bobo, às vezes ser tolo, mas não no sentido jocoso, mas no sentido de perdoar e amar. No sentido de ter uma compaixão. Se nós olharmos por esse lado, nós vamos perceber que Deus, lembram da parábola do filho pródigo? Sejamos semelhantes a esse filho pródigo. O ideal é que se fôssemos igual ao outro filho, que em casa ficou e não se revoltou. Talvez ele tenha até se revoltado. As histórias falam sobre isso, que o filho pródigo, quando retornou, o filho que ficou em casa ficou um pouco revoltado. Sejamos igual ao filho pródigo, que experimentamos o mundo, aprendemos a dar valor às coisas. O quão difícil é viver. E vamos retornar ao nosso Pai, porque a herança que o nosso Pai tem para nós é imensa. Qual que é a herança que Deus nos deixa? Dinheiro? Não. Joias, carros, uma vida feliz, uma esposa ou marido bacana. Não. Isso são escolhas nossas. A herança de Deus é a evolução. É a nossa aquisição da felicidade. A nossa melhoria interna, não é a melhoria do corpo, mas a melhoria da alma. Sermos almas compatíveis com Deus. Almas que conseguem olhar para o mundo e ver muita esperança. E ver uma humanidade, uma sociedade que pode estar passando por uma situação meio complexa, pode. Mas o que vai vir depois disso será maravilhoso. Então, se nós não seguirmos esse caminho, se nós
não plantarmos esse homem novo, essa criatura nova na nossa vida, a gente vai continuar vivendo as mesmas situações sempre. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando: minha vida é ruim, nada para mim dá certo, as coisas só dão certo para os outros. Quando é que vai melhorar? Quando permitir que Deus conduza a sua vida. Não é assim, entregar a vida. Não. É pegar os bons sentimentos e plantar, e regar, cuidar, para que aquele sentimento ele cresça e desabroche. Não adianta chegar lá e plantar e deixar para lá. Não, depois eu venho e rego. Não. É cultivar esses bons sentimentos. Bons sentimentos é pleonasmo, mas cultivar esses sentimentos. Ser fiel à caridade. Ser tolerante. Ter compaixão. Então, se deixarmos de Deus nos guiar, Ele vai nos levar a isso. Talvez a gente, no meio do caminho, quem já conheceu um pouco desse caminho, já se deparou, lógico, quem está em uma situação mais difícil, eu digo por mim porque eu já passei por isso. A gente, quando está muito integrado à matéria, vivendo pela matéria, aí quando a gente descobre essas sensações, a gente vê que Deus é tão bom. E a gente passa, às vezes, olha assim, gente, mas estou sendo muito tolo. Que bobeira é essa? Não, não é não. Pelo contrário, agora, nesse momento você começa a viver. Nesse momento você começa a descobrir a Deus. Nesse momento você se desapega, não você se isole, não, mas você se desapega aos valores materiais. Você passa a entender que a matéria é um meio de subsistir. Igual quando nós nos alimentamos. Quando nós nos alimentamos, é um meio de nós subsistirmos. É um meio de nós sobrevivermos. Mas aquilo é apenas uma da parte. Se nós ficarmos só preocupados com aquilo, nós não viveremos. E viver é muito além disso. Então, saiba que aqueles dissaborizinhos, aquelas situações ruins durante o dia, durante os meses, às vezes, até durante os anos, aquelas dores, aquelas pessoas difíceis, elas estão ali para nos ensinar. É Deus nos chamando a atenção para trabalhos que precisam ser feitos. E Ele nos convida sempre a essa reflexão, como nós estamos fazendo nesse momento. Mas é uma reflexão diária, de profundo amor. Nós só nos tornaremos plenos, únicos, quando nos integrarmos completamente a esse amor divino. Quando nos integrarmos completamente a essa essência. Já viram quando joga um pouco de óleo na água? O óleo penetra a água, depois fica boiando, mas ele não... Você pode até bater. Você vê o óleo se desfazendo bastante, mas daqui a pouquinho o óleo condensa. Ele não se mistura. Muitas vezes assim, nós somos. Esse óleo seria Deus. Às vezes nós vamos à casa espírita, nós vamos às igrejas, nós vamos aos templos, nós temos nosso evangelho no lar, nós temos tantas coisas
que é igual a esse óleo que cai na água. A gente mexe, 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 mexe. Mas quando vem a dor, esse óleo concentra e Deus perde a sua presença e a gente fica num conjunto de raiva, de medo, de mágoa. Por que acontece isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Devemos ser o contrário. A água deveria ser Deus. Nós deveríamos ser essa água. E o óleo deveria ser as coisas da terra. Que penetra, às vezes nós nos encontramos, às vezes está bem disperso, né, nas nossas coisas, mas quando nós nos focamos em Deus, esse óleo se concentra, ou seja, a matéria, nós somos da matéria, pertencemos à matéria. Essa matéria tem a sua relevância, mas a essência é a essência divina. E quando nós despertamos, quando nós nos tornamos seres conscientes do que é Deus, nós transformamos, nós invertemos essa relação, passamos a nos tornar a água divina, a fonte da vida. A terra apenas esse conjunto de emoções e sensações que aí estão para seu devido valor, sua devida necessidade. Que permitamos que nesse momento em que somos a água divina, que esse óleo que está solto entre nós, que nós possamos deixar essa água calma, tranquila, que esse óleo se acomode e nós possamos olhar pelo reflexo cristalino dessa água, vendo o que é Deus, olhando o seu profundo amor, o seu carinho grande por todos nós. Saibamos que nessa superfície vai ter esse óleo que são as dores do dia, que nos incomodam, que não gostaríamos que tivesse ali, mas que é necessário, que é importante para nós. Que Jesus lhe abençoe. Abençoe a sua vida, que me abençoe, que abençoe a mim também. Que hoje eu falo com todos aqueles que são água. Seja você que esteja assistindo agora ou depois, seja essa água cristalina. Permita que Deus viva dentro de você. Ouça o que Jesus nos trouxe. Sejamos todos nós os arautos do bem, da boa nova. Jesus, há 2000 anos, quando veio, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Sabia das guerras, sabia que ia para uma cruz. Tanto que lá na montanha ele fala: Pai, se possível, tira esse cálice, afasta de mim essas dores que hão de vir. E o pai chega: meu filho, aceita, porque serás o exemplo para o mundo. O exemplo de que tudo é bom. A sua morte significa que muitos outros viverão melhor. Seu sangue não vai lavar ninguém, não. Mas o seu sangue vai inspirar. Inspirar todos aqueles que têm fé, que acreditam. Vai inspirar todos aqueles que hoje olham para o futuro, ficam tristes, indignados. Mas pelo seu sangue entenderão que tudo é passageiro, que grandes modificações hão de acontecer e que todos nós encontraremos ao Pai
no final ou durante essa caminhada, porque Ele estará dentro de nós. Que Jesus nos abençoe. Que seja uma semana maravilhosa para todos nós. Eu vou encerrar porque eu fico emocionado. Eu adoro essas reflexões sobre Deus, porque foi o encontro que eu tive em determinada época da minha vida que me mudou completamente. Se você ainda não encontrou, convido a transformar de óleo em água. Se você já encontrou, convido a pacificar essa água para que o óleo não fique muito misturado, tomando conta dos lugares. Porque quando nós ficamos pacificados, o óleo ele se condensa. Jesus abençoe a todos. Uma alegria muito grande estar com vocês. Obrigado pelo carinho tão grande. Que possamos todos nós continuar caminhando para a frente, para o alto. Vamos à nossa prece. Jesus, Divino Mestre, amigo, aqui estamos, Senhor, ajoelhados diante de Ti, rogando o Teu amor. Porque às vezes, Senhor, caminhamos nessa matéria, é um peso tão grande. As lágrimas, vêm aos nossos olhos, a indignação vem à nossa boca. A raiva toma conta de nosso coração. A tristeza nos chama mais forte, Senhor. Porque não entendemos o que o amor de nosso Pai nos chama. Senhor, todos aqueles irmãos que estão ouvindo, seja no momento dessa transmissão ou depois, ouça, Senhor, seus corações, os seus pedidos. Invade sua alma, Senhor. Desperta Deus dentro de cada um de nós. O Senhor já nos disse que a terra será herdada pelos mansos e pelos pacíficos. Sabemos, Senhor, que não será uma terra boa e bonita. Haverá muito trabalho a ser feito nela para recompor e reestruturar, porque os ímpios, na sua sede de poder, na sua sede de evolução, eles acabarão cometendo muitos erros, ignorarão muitos avisos, e nós reconstruiremos alegremente, Senhor. Certo que esses mesmos que um dia fizeram isso estarão ao nosso lado em determinado momento para reconstruir, pois assim é Deus. O seu amor é tão grande que não olha o errado como uma pessoa perdida, nem tampouco olha os séculos como sendo eternidades. Ao contrário, quanto mais distante é o olhar, mais perto Deus está. Obrigado, Senhor, pela esperança de um mundo melhor, nem que seja, Senhor, o mundo interno nosso. Um mundo onde nós consigamos nos relacionar com os nossos irmãos. Onde nós possamos ter o tempo todo um carinho dentro de nós e não raiva, ou mágoa, ou tristeza. Obrigado, Senhor, por colocar Deus sempre à frente de todos nós. Rogamos a essa proteção amada aos trabalhadores, que abençoe a todos, fortaleça e ilumine diante de todas as necessidades que cada um precisa. Que assim seja, Senhor. Uma semana maravilhosa a todos. Momentos especiais. Que tudo aquilo que desejas possa ser realizado.
Jesus abençoe a todos sempre. Assim seja, e graças a Deus.